Eu sei que muitas pessoas aqui me acompanham no canal justamente sobre o famoso trabalho de amarração amorosa, que é um trabalho muito poderoso, né? Um trabalho muito falado, muita gente fala mal, muitos falam bem. E o vídeo anterior fez um grande sucesso, no qual eu mostrei o resultado de uma amarração que demorou pouco mais de 8 meses. Claro que foi 8 meses até o resultado final, mas o fato é que gerou muita repercussão e eu gostaria de falar um pouco mais sobre as etapas da amarração amorosa, que foi justamente o vídeo anterior que o cliente passou por várias situações e no final conseguiu o tão esperado resultado. Hoje eu estou num lugar especial também, um lugar aqui no qual eu utilizo para fazer alguns trabalhos maiores, né? No qual eu preciso estar em contato com a natureza e fazer a evocação das entidades. Então hoje, como estou aqui, vou dar continuidade ao tema amarração amorosa, falando um pouco sobre as etapas do trabalho. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, que semanalmente saem de 1 a 2 conteúdos novos e todo o conteúdo é voltado à espiritualidade na prática. Então vamos começar falando da primeira etapa aí da amarração, que a gente sabe que é a parte dos sonhos, na qual a pessoa que está sob demanda, ela começa a sonhar muito com você, ela começa a estar contigo na cabeça. E é uma forma muito eficaz da pessoa procurar. Então a gente observa que ao iniciar um trabalho, quando há uma aproximação por parte da pessoa que é magiada, muitas das vezes é através dos sonhos, né? Sabe quando você tem aquele sonho que você acorda com saudades, você não quer acordar, ou você tenta dormir para voltar no sonho e não consegue? Pessoal, sabe que é uma forma das entidades trabalharem, uma forma sutil de trabalharem na pessoa. E é muito eficaz, porque a gente vê que as pessoas acabam procurando por consequência de sonhos. A verdade é que é apenas a primeira etapa. A gente tem também a segunda etapa que a gente costuma falar, que em muitos casos é um afastamento. Então você pensa, poxa pai, comecei um trabalho para unir e houve um afastamento? Calma, não é em todo caso, mas há alguns casos que é necessário sim ser feito esse afastamento, justamente para que a pessoa ela valorize a sua presença. Então entenda assim, se você está num relacionamento desgastado e você tenta por diversas formas recuperar, você tenta reacender a chama com as próprias forças e não consegue. É que não adianta você ficar em cima, você tentar ficar em cima da pessoa, forçar uma situação, tentar por você mesmo resolver algo que a pessoa não está pronta. Então quando é feito esse afastamento, é justamente na sua ausência, a pessoa valoriza a sua presença. Então quando ela está afastada de você, ela passa a ter sentimentos, até mesmo sonhos, e fazem com que a pessoa ela sinta a sua falta. Então é somente na sua ausência que ela valoriza a sua presença. Então sim, é normal, durante um período de amarração ou de qualquer outro trabalho, haver um afastamento entre as partes. Vamos falar da terceira etapa dos trabalhos, que é quando a pessoa começa a postar em direto, em redes sociais, a pessoa começa a dar os primeiros sinais, só que às vezes não é de uma forma assim que você espera, né? Uma forma carinhosa. Algumas pessoas elas são extremamente orgulhosas, e justamente essas pessoas têm dificuldade em demonstrar sentimentos. Ainda mais se a pessoa, recentemente, estar muito segura por justamente você estar indo atrás, você justamente está tendo atitudes que reforçam a segurança dela. Então, quando há um afastamento, a gente entra na terceira etapa, justamente a pessoa começa a se aproximar. Vamos falar da quarta etapa, que é quando você já está em contato com a pessoa novamente, e você já passou o período do preceito, que são as 3 semanas, né, que são os 21 dias. Claro que vocês estão liberados de algumas recomendações, isso é bem normal, só que tudo com moderação, né? Não pode meter o pé na jaca, não pode beber demais, não pode ficar forçando muito com a pessoa, porque a pessoa também está em processo de trabalho. Então, por mais que vocês tenham passado já as 3 primeiras etapas, ver que a pessoa está dando sinais, não coloquem os pés pelas mãos, deixem o trabalho ganhar mais força. E aí que entra a parte de acompanhamento forte, assim, eu digo que a pessoa às vezes pensa que passou 21 dias, não deu certo, ou era para ter dado, claro que tem casos que resolve muito rápido, mas tem alguns que não. E justamente o acompanhamento vai fazer com que vocês permaneçam no eixo, né, no trilho, naquele caminho reto, para o objetivo maior, que foi pré-definido ao iniciar, seja a volta no relacionamento, vocês voltarem a se relacionar, até mesmo um casal que estava separado voltar a morar junto. Então saiba que a gente fala que é a quarta etapa, quando vocês estão naquela conversa, vocês já estão naquela, como é que eu posso falar, naquele grau evolutivo já do trabalho, já houve uma melhora e é preciso que vocês provem realmente que vocês mudaram. Então vocês estão na fase que a gente costuma falar assim de observação, né, de experiência. A pessoa está te testando e é normal. E aí que entra
a quinta etapa, que a gente costuma falar que é a última etapa do trabalho, vamos dizer assim, que a pessoa começa a testar muito você. Então tem alguns casos que as pessoas testam, vão fazendo jogos, vão testando para ver onde você vai, às vezes fazem caso de ciúmes, e saiba que é justamente nessa hora que você deve permanecer tranquilo ou tranquila. Então se você passou por todos esses ciclos e ainda não obteve o resultado, saiba que está muito próximo de acontecer. Quero dizer a vocês que isso que eu estou falando é baseado em vários e vários casos, vários acompanhamentos que são dados. Então, claro que não é uma via de regra, todo caso vai acontecer assim. Tem casos que a pessoa não enfrenta todas as etapas, tem casos que é super rápido, como tem casos que a quinta etapa, que é a etapa do teste, que a pessoa começa a testar você, ver se realmente você mudou, né? Se realmente você é uma nova pessoa, se não é só fogo de palha, assim. Eles podem demorar algum tempo, até mesmo alguns meses, e é normal, tá? O que vocês devem fazer se o caso de vocês é justamente esse, que está na quinta etapa e parece que não anda, não desanda. Aí sim vocês podem partir para um novo trabalho, seja um reforço, seja um adoçamento, seja alguma coisa que esteja faltando, tá? E na parte do acompanhamento vocês vão saber isso, tá? Ou permanecer na mudança que você teve. Saiba que a mudança, para você conseguir o que você quer, ela tem que ser efetiva, tem que realmente acontecer. Então não adianta você falar que mudou, e você não demonstrar isso com atitudes. Então às vezes quando leva um pouco mais de tempo, a dica que eu dou é permaneça sendo a pessoa na qual você se tornou. Agradeça a cada resultado que você teve, agradeça a cada situação nova que uniu vocês, coisas que não vinham acontecendo, porque sim, é o trabalho na prática. Mas alguns casos, como envolve pessoas, envolve livre-arbítrio, pode sim haver uma demora e muitas das vezes a demora ela é benéfica para você. Eu sei que você está sofrendo, você quer um resultado rápido, mas muitas das vezes as entidades sabem que precisam preparar muito bem a outra pessoa para que ela veja essa mudança, tá? Eu costumo falar assim que quando entra no irreversível, vamos citar um exemplo aí, as mulheres. As mulheres geralmente elas falam, dão uma dica, 2, 3, 4, 30 dicas, a pessoa não vê, a pessoa não observa lá. Aí quando ela quer terminar, o que a pessoa vai lá e fala? Ai, foi do nada, pai, eu não entendo. Não é que foi do nada, é que você não observou tudo o que aconteceu. Então, às vezes, quando há um atraso, quando há uma demora da quinta etapa, justamente é a pessoa te testando para ver se realmente houve a mudança, tá? Então, saibam aproveitar cada etapa com gratidão, comemorando cada resultado e tendo um bom acompanhamento, conversando com quem fez o trabalho, seja se foi um trabalho na minha casa ou numa outra casa, aí vai depender muito do acompanhamento que vocês têm, tá? Então a dica que eu dou, passe pela consulta, ao iniciar um trabalho, esteja seguro que a pessoa está te acompanhando, que a pessoa tem um compromisso com o resultado, tá? Eu tenho visto muita coisa que as pessoas me falam, pessoas que fazem um monte de trabalho, aí vai lá a pessoa, o mãe de santo, pai de santo pede um outro trabalho, a pessoa não faz, fala, então você perdeu tudo, isso não existe, tá? Depois que o trabalho é feito, ele é feito. Então a pessoa só vai perder o trabalho se ela tiver atitudes muito fortes, como agressão, palavras muito fortes, que realmente tudo aquilo que a gente vem construindo na pessoa caia por terra, tá? Do contrário, você não vai ter nenhum tipo de problema. Eu quero agradecer você que chegou ao final do vídeo, você que me acompanha, você que é inscrito no canal, você que deixou o like ou até mesmo deixou um comentário, eu respondo a todos. É um prazer te ter aqui e eu sempre aceito sugestões de vídeos para novos vídeos no futuro e todas podem ser feitas aqui no comentário. Você que quer agendar uma consulta particular com o Pai Rodrigo, na descrição do vídeo tem os meus contatos e as minhas redes sociais vizinhas para acompanhar um pouco mais o meu dia a dia. Então, como eu disse, aqui eu estou num lugar no qual eu faço alguns trabalhos. Vim rapidinho gravar um vídeo para vocês, hoje nessa sexta-feira, feriado, e eu espero ter ajudado de alguma forma. Um grande abraço, eu espero você no meu próximo vídeo e até lá!